que nossos estudos de direitos humanos, nós vamos começar agora, neste momento, a página 35. E presta atenção, porque vai ser muito útil para você no futuro. Por isso, você se inscreva nesse canal, fique aqui, porque no futuro vai ser útil para você de alguma forma, tá bom? Paulo Benevides, em 2006, ele diz que a paz é um direito que precisa estar em todas as constituições de todos os países do planeta, para que os governantes tenham sempre na mente deles que não se pode romper com a paz e que são necessários todos os esforços possíveis para manter a paz, para concretizar a paz de forma satisfatória. Paulo Benevides, ele diz que a paz é um direito de todos os povos e um dever para todos os governantes. Ele coloca a paz como um campo concreto, como um dever de governo e um princípio do Estado, e que, sem dúvida, fortalece o empenho para que os melhores propósitos sejam atingidos. Esse é na quinta geração, quinto rol dos direitos humanos, de quinta geração ou quinta dimensão. A proteção para os seres humanos no âmbito dos riscos decorrentes da revolução tecnológica que a internet, a rede mundial de computadores, propiciou em grande parte da nossa Terra. Vamos aí falar a respeito um pouco dos crimes virtuais que algumas pessoas cometem ou a gente comete sem saber que nós estamos cometendo esse crime. São crimes cibernéticos para captura de senhas de acesso ao sistema bancário eletrônico, para disseminação de fotografia de práticas de pedofilia, crianças, para divulgação de imagens de crimes de estupro coletivo, uso indevido de imagem das pessoas, práticas de estelionato virtual, entre outras inúmeras possibilidades de práticas ilícitas. No campo dos direitos humanos, as práticas ilícitas também ocorrem com discriminação de raça. Às vezes você fala uma coisa assim, mesmo que na brincadeira, mas vai afetar a outra pessoa, a raça da outra pessoa, de gênero, a gênero da outra pessoa, de orientação sexual, religiosa, sempre com consequências muito graves. Algumas pessoas chegam a se suicidar por causa disso. A história dos direitos humanos no mundo se confunde um pouco com a história dos organismos que foram criados para defender os direitos humanos. Entre eles, o mais importante é a ONU, que foi criada em 1899, na Haia, na Holanda, onde foi realizada uma conferência internacional de paz, com o objetivo de elaborar formas de solução de conflitos de maneira pacífica para prevenir guerras e organizar regras a serem respeitadas durante os períodos em que existissem conflitos armados. Um direito até da guerra, gente, até da guerra. A pessoa tem que dar uma pausa na guerra aí, para que as pessoas que trabalhavam ali na guerra, para socorrer os feridos, fosse liberado um período de tempo sem novos ataques para que as patrulhas pudessem socorrer os feridos. Direito internacional da guerra, chamado de direito humanitário. A ONU é a Liga das Nações. Foi criada durante aí a Primeira Guerra Mundial, em 1919, a partir do Tratado de Versalhes. A Liga das Nações tinha o objetivo de promover a cooperação, de promover a paz, promover a segurança no plano internacional e, para isso, condenava agressões externas contra a integridade territorial e contra a independência política de seus membros. A Convenção da Liga das Nações foi escrita em 1920 e tinha previsões relativas aos direitos humanos, em especial para a proteção ao direito do trabalho. Os países que se tornaram signatários da Convenção da Liga das Nações se comprometeram a assegurar condições justas e dignas de trabalho para homens, mulheres e crianças. Depois que assinou a Convenção da Liga das Nações, cada Estado se comprometia a garantir o respeito aos direitos humanos em seu território. Minas Gerais. Então, cada Estado tem que ali garantir o respeito dos cidadãos mineiros, de São Paulo, os paulistas, mediante a adoção de leis que efetivassem esses direitos
humanos. O Estado deveria respeitar os direitos humanos para prosseguir com a sua soberania, porque, do contrário, o Estado seria punido pelos demais. Vamos falar da OIT. O-I-T. 1919, a criação da Organização Internacional do Trabalho, Organização Internacional do Trabalho, sigla OIT, com o objetivo de promover justiça social e contribuiu decisivamente para que o debate sobre direitos humanos e sua aplicabilidade em todas as áreas da vida humana fosse ampliado e efetivado. Missão, a missão aí, né, da Organização Internacional do Trabalho é o quê? É promover oportunidades para que os homens e mulheres possam ter acesso a um trabalho decente e produtivo, em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade. Tem? Tem isso aí? Hein? É nossa realidade? É a realidade mundial? A OIT foi criada pela Conferência de Paz, realizada após a Primeira Guerra Mundial, e se encontra mencionada aí na parte 13 do Tratado de Versalhes. Você fala tanto desse Tratado de Versalhes, o que é Tratado de Versalhes? Hein? Tratado de Versalhes foi o nome dado ao acordo, um acordo internacional firmado entre várias nações e que colocou fim aos conflitos da Primeira Guerra Mundial, fixando responsabilidades para a Alemanha, em especial para a Alemanha, suportar todos os prejuízos causados pela guerra. Em linhas gerais, o Tratado de Versalhes apontava a Alemanha como única e responsável pelo conflito e por suas consequências materiais, em especial no tocante aos aspectos econômicos. Tem um filme muito interessante que vocês podem ver, gente, que é o filme A Ascensão do Mal. Eu vou assistir também, eu acho que já devo ter assistido. Esse filme Ascensão do Mal, ele é de 2003, de Dir Christian. Ele tem 1h50 aí, mas é um filme muito bom que vocês podem estudar bastante para o Enem aí. Nós vamos estudar nesse filme mecanismos políticos, mecanismos sociais, mecanismos econômicos que vão propiciar a ascensão desse líder que marcou de forma tão profunda negativa a história da humanidade, que é Hitler. OIT contribuiu muito para a divulgação dos direitos humanos em todo o mundo. Consolidação desses direitos em caráter internacional ocorreu com a Segunda Guerra Mundial, porque teve muitas mortes, né, e destruição na Segunda Guerra Mundial. Morreram 60 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Judeus, ali nos campos de concentração, a humanidade despertou para a necessidade de priorizar a efetividade dos direitos humanos como ponto de partida para todas as atividades do século XX e os séculos a seguir. No trabalho, na família, na cultura, no lazer, no esporte, em qualquer área da vida do ser humano, o ser humano precisa ser respeitado, gente, em seus direitos e sua dignidade. Agora vamos conversar um pouquinho sobre o Acordo de Londres. O Acordo de Londres, firmado em 1945, criou as bases legais para a responsabilização que o mundo desejava fazer sobre as práticas dos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Hitler convocou aí, né, um tribunal militar internacional para julgar os chamados crimes de guerra, expressão que em princípio parece contraditória por ser a guerra um crime muito violento, porém o que pretendiam os países que assinaram o Acordo de Londres é que ficasse claro para o mundo todo que mesmo durante uma guerra é preciso respeitar os direitos humanos de prisioneiros, dos combatentes, da população civil, em especial para que não sejam praticados atos de tortura como Hitler fez na Segunda Guerra Mundial, privação de alimentos, né? As pessoas morrendo de fome, condições mínimas aí que garantam respeito à dignidade humana. Quem é que criou o Acordo de Londres? Estados Unidos da América do Norte, Reino Unido, Governo Provisório da República da França, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eles aderiram a um acordo aí de Londres, que foi a Grécia, Dinamarca, Iugoslávia, Países Baixos,
Tchecoslováquia, Polônia, Bélgica, Etiópia, Austrália, Honduras, Noruega, Panamá, Luxemburgo, Haiti, Nova Zelândia, Índia, Venezuela, Uruguai e Paraguai. De acordo de Londres, o Tribunal de Nuremberg estava capacitado para processar e punir as pessoas que fossem apontadas como responsáveis pela prática de crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade, categorias que o acordo cuidou de definir adequadamente. Vamos ver essas definições? O que é crime contra a paz? O que é crime contra a paz? Planejar, preparar, incitar ou contribuir para a guerra de agressão ou para a guerra em violação aos tratados e acordos internacionais ou participar de um plano comum ou uma conspiração para a realização de referidas ações como a guerra. Crimes de guerra. O que é crime de guerra? O crime de guerra é violar o direito e o direito costumeiro da guerra. Tais violações devem incluir, mas não serem limitadas, o assassinato, tratamento cruel, deportação de populações civis que estejam ou não estejam em territórios ocupados, para trabalho escravo ou para qualquer outro propósito. Também foram incluídos como crimes de guerra assassinatos, tratamento cruel de prisioneiros de guerra ou de pessoas em alto mar, assassinato de reféns, saques à propriedade pública ou privada também, destruição de vilas ou cidades e devastação injustificada por ordem militar. Crimes contra a humanidade. O que é crimes contra a humanidade? É assassinar, exterminar, escravizar, deportar ou outro ato desumano cometido contra a população civil antes ou durante a guerra, ou perseguições baseadas em critérios raciais, políticos e religiosos para execução de crime ou em conexão com o crime de jurisdição do tribunal, independentemente se em violação ou não do direito doméstico de determinado país em que ele foi perpetrado. E existe isso, gente? Fala para mim. O Tribunal de Nuremberg, ele também é chamado de Tribunal dos Vencedores contra os Vencidos, o que, sem dúvida, é uma crítica bastante séria e pejorativa para aqueles que tiveram a iniciativa de organizar esse julgamento. Por quê? Foram julgados alemães e não os oficiais dos exércitos aliados, como, por exemplo, os Estados Unidos, a Inglaterra, a União Soviética. Por isso que veio essas críticas aí do Tribunal de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg, ele nos leva à reflexão sobre a necessidade de práticas éticas, até mesmo quando duas partes estão em confrontos. Mesmo em estado de guerra, os inimigos, como os países, as aldeias, grupos religiosos ou até grupos raciais, devem respeitar a integridade física, a integridade moral, a integridade psicológica de seus prisioneiros, de forma a não praticarem atos de tortura ou de barbárie que possam agredir a dignidade humana dos soldados ou da população civil. Até para a guerra existe aí uma regramento ético, né, para a guerra, de forma que não sejam praticados atos de violência aí, além daqueles estritamente necessários para as partes atingirem seus objetivos. Acontece isso, gente? Alguém tem ética aí na hora da guerra? Matam milhares de pessoas? Atos de violência contra a população civil não podem ser toleradas, em especial ataques, estrupos, invasão de casas, remoção dos lugares de habitação para campos de prisioneiros, privação de alimentos, privação de água, privação de abrigo ou qualquer outra forma de violência que possa ser praticada contra pessoas. Por essas razões é que, apesar da estranha denominação de crimes de guerra, porque a guerra já é um ato de violência comparável a um crime, e é preciso compreender que tal ação foi um esforço para tentar impedir que a violência seja ainda maior, ainda mais negativa para todo mundo. Por isso que eles pegaram esses tratados, essa organização para fazer isso. E a ONU, como que ela foi criada? Ela atribui a criação da ONU a um documento denominado Carta do Atlântico, assinado em 14 de agosto aí, de 1941, pelo primeiro-ministro inglês Houston
Churchill e pelo presidente norte-americano Franklin Roosevelt. A ONU ela foi criada para contribuir para a construção de uma nova ordem internacional que tivesse como modelo de conduta a prioridade para a paz e a segurança e para o desenvolvimento de relações amistosas entre países e para a cooperação internacional nas áreas de economia, social e cultural. A ONU foi criada para garantir a proteção internacional dos direitos humanos em todos os setores da vida no planeta, inclusive na saúde, na educação, na proteção ambiental e no desenvolvimento científico, entre outros também. A sede aí da ONU ela está na ilha de Manhattan, em Nova York. As Nações Unidas começaram a existir oficialmente em 24 de outubro de 1945. E o Brasil? Será que o Brasil aí assinou essa carta também, gente? O Brasil, sim, foi um dos países que assinou a Carta das Nações Unidas e introduziu suas diretrizes no ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto-Lei nº 7.935. Ele aprovou a Carta das Nações Unidas em 4 de setembro de 1945 pelo Decreto número de Lei de 7.935. Por meio desse decreto-lei, as determinações constantes da Carta das Nações Unidas passaram a fazer parte do ordenamento jurídico brasileiro e, em consequência, devem ser respeitadas como se fosse uma lei brasileira. A ONU ela é constituída por 6 órgãos principais, que são Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, Conselho de Tutela, Tribunal Internacional de Justiça, Secretariado-Geral. O Tribunal Internacional de Justiça, ele fica na cidade de Haia, na Holanda. Os outros organismos, como a ONU, fica em Nova York, nos Estados Unidos. A Assembleia Geral da ONU é o principal órgão deliberativo da ONU. Todos os países, o nosso presidente, o presidente de outros países, os reis, aqueles que assinaram essa carta, né? Eles se reúnem para discutir os assuntos que afetam a vida de todos os habitantes do planeta. Na Assembleia Geral, todos os países têm direito a um voto, ou seja, existe total igualdade entre todos os membros aí. Mas será que eles tratam de quê lá, hein? Sabe que? De quem? Tratam de segurança e de paz. Eles discutem sobre segurança e paz, a sua, a minha, nossa, né? E a aprovação de novos membros, questões de orçamento, desarmamento, cooperação internacional em todas as áreas, direitos humanos e outras áreas aí, as resoluções votadas e aprovadas da Assembleia Geral e funcionam como recomendações e não obrigatórias. Discutir questões ligadas a conflitos militares, melhorar as condições de vida dos seres humanos, das crianças, dos jovens e das mulheres, decidir as contribuições dos Estados-membros e como essas contribuições devem ser gastas, discutir assuntos ligados ao desenvolvimento sustentável, como meio ambiente e direitos humanos, eleger os novos secretários-gerais da organização, ONU. O Conselho de Segurança da ONU tem por função. O Conselho de Segurança é o órgão da ONU responsável pela paz e segurança internacionais. Ele é formado por 15 membros, 5 permanentes, membros permanentes são 5, que possuem direito a veto, os Estados Unidos, a Rússia, o Reino Unido, a França e a China. Então, 5 membros são permanentes, Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. 10 membros não permanentes, eleitos pela Assembleia Geral por 2 anos. Este é o único órgão da ONU que tem poder decisório e todos os membros das Nações Unidas devem aceitar e cumprir as decisões do Conselho. E as principais funções desse conselho aí: manter a paz e segurança internacional, determinar a criação, a continuação e encerramento das missões de paz de acordo com os capítulos 6, 7 e 8 da Carta, investigar toda situação que possa vir a se transformar em conflito internacional, recomendar métodos de diálogo entre os países, elaborar planos de regulamentação de armamentos, determinar se existe uma ameaça para a paz,
solucionar os países que impliquem sanções econômicas e outras medidas para impedir ou deter alguma agressão, recomendar o ingresso de novos membros na ONU, recomendar para a Assembleia Geral a eleição de um novo secretário-geral à ONU. E o Conselho Econômico e Social da ONU? Qual que é o objetivo deles? O Conselho Econômico e Social, a ECOSOC, é o órgão coordenador do trabalho econômico e social da ONU, das agências especializadas e das demais instituições integrantes do sistema das Nações Unidas. O Conselho formula recomendações e iniciatividades relacionadas com desenvolvimento, comércio internacional, industrialização, recursos naturais, direitos humanos, condição da mulher, condição da população, da ciência, tecnologia, prevenção do crime, bem-estar social e muitas outras questões econômicas e sociais. Qual que as principais funções dele? Coordenar o trabalho econômico e social da ONU e das instituições e organismos especializados do sistema, colaborar com os programas da ONU, desenvolver pesquisas e relatórios sobre questões econômicas e sociais, promover o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. E o Conselho de Tutela da ONU, hein? Ele atua onde? Cabe ao Conselho de Tutela a supervisão da administração dos territórios sob regime de tutela internacional. As principais metas desse regime de tutela consistiam em promover o progresso dos habitantes dos territórios e desenvolver condições para a progressiva independência e estabelecimento de um governo próprio. Os objetivos do Conselho de Tutela foram tão amplamente atingidos que os territórios inicialmente sob esse regime, em sua maioria dos países da África, alcançaram ao longo dos últimos anos a sua independência. Tanto assim que em 19 de novembro de 1994, o Conselho de Tutela suspendeu suas atividades após quase meio século de luta em favor da autodeterminação dos povos. A decisão foi tomada após o encerramento do acordo de tutela sobre o território de Palau, no Pacífico, último território do mundo que ainda era tutelado pela ONU, e tornou-se então um Estado soberano, membro das Nações Unidas. Tribunal Internacional de Justiça, ou Corte Internacional de Justiça, Corte. Nos Estados Unidos, se você fizer alguma coisa, tem que ir lá na Corte. Então, a Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça, com sede em Haia, na Holanda, é o principal órgão judiciário das Nações Unidas. Todos os países que fazem parte do Estatuto da Corte, que é parte da Carta das Nações Unidas, podem recorrer a essa carta. E podem recorrer aí, né, ao Tribunal Internacional de Justiça, ou Corte Internacional de Justiça. Podem aí somente os países, nunca indivíduos podem pedir pareceres. A corte não. Somente os países que podem pedir. Pessoas, eu assim, física, assim, nós não podemos pedir, não. Nós, indivíduos. Só os países. Além disso, a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança podem solicitar à Corte pareceres sobre quaisquer questões jurídicas, assim como os outros órgãos das Nações Unidas. A Corte Internacional de Justiça se compõe de 15 juízes chamados membros da Corte. São eleitos pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Segurança em escrutínios separados. A Assembleia Geral da ONU tem por objetivos e funções. O principal órgão, a ONU, gente, é o principal órgão deliberativo da ONU, a Assembleia Geral. A Assembleia Geral da ONU é o principal órgão deliberativo da ONU. É lá que todos os estados, membros da organização, são 193 países, que se reúnem para discutir os assuntos que afetam a vida de todos os habitantes do planeta. Na Assembleia Geral, todos os países têm direito a um voto, ou seja, existe total igualdade entre os seus membros. Assuntos em pauta que eles tratam lá: paz e segurança, aprovação de novos membros, questões de orçamento, desarmamento, cooperação internacional em todas as áreas, direitos humanos, entre outros. As resoluções votadas e aprovadas da Assembleia Geral funcionam como recomendações e não são obrigatórias, não é obrigação. As suas principais funções é discutir e fazer recomendação sobre todos os assuntos em pauta na ONU,
discutir questões ligadas a conflitos militares, com exceção daqueles na pauta do Conselho de Segurança, discutir formas e meios para melhorar as condições de vida das crianças, dos jovens, das mulheres, discutir assuntos ligados ao desenvolvimento sustentável, o meio ambiente, direitos humanos, decidir as contribuições dos Estados-membros e como essas contribuições devem ser gastas, eleger os novos secretários-gerais da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, é a FAO. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, lidera os esforços internacionais de erradicação da fome e da insegurança alimentar. Criada em 16 de outubro de 1945, a FAO atua como um fórum neutro, onde todos os países desenvolvidos e em desenvolvimento se reúnem em pé de igualdade para negociar acordos, debater políticas e impulsionar iniciativas estratégicas. Atualmente, a FAO tem 191 países membros, mais a Comunidade Europeia. Nossa sede central é em Roma, na Itália, e nossa sede mundial compreende 5 escritórios regionais e 78 escritórios nacionais. A FAO também é fonte de conhecimento e informação. Nós ajudamos os países a aperfeiçoar e modernizar suas atividades agrícolas, florestais e pesqueiras, para assegurar uma boa nutrição a todos e o desenvolvimento agrícola e rural sustentável. Desde sua fundação, a FAO tem dado atenção especial ao desenvolvimento nas áreas rurais, onde vive 70% das populações de baixa renda e que ainda passam fome. Um compromisso da FAO é combater a fome e a pobreza, que promove o desenvolvimento agrícola, a melhoria da nutrição, a busca da segurança alimentar e o acesso de todas as pessoas em todos os momentos aos alimentos necessários para uma vida ativa e saudável. A FAO ela tem umas linhas de ações aí, que é assistência técnica aos países em desenvolvimento e cooperação Sul-Sul. A FAO ela apoia os países em desenvolvimento com a formulação e execução de políticas e projetos de assistência técnica em apoio de programas nas áreas agrícolas, alimentar, de desenvolvimento rural, florestal e pesqueira e para a cooperação Sul-Sul. Ela também tem a informação ao alcance de todos. A FAO funciona como uma rede de conhecimentos. Nós usamos a excelência do nosso staff, agrônomos, engenheiros florestais, entre outros, para coletar, para analisar e disseminar informações, e também publicamos news e livros, distribuímos revistas e criamos material em mídia eletrônica a respeito disso. Assessoramento aos governos. A FAO divide sua experiência com os países membros, prestando assessoria sobre política e planejamento agrícola, desenvolvendo legislações e criando estratégias nacionais. E a Organização Pan-Americana da Saúde, hein? A Organização Mundial da Saúde. A Organização Pan-Americana da Saúde é um organismo internacional da saúde pública com um século de experiência e dedicado a melhorar as condições de saúde dos países das Américas. A integração às Nações Unidas acontece quando a entidade se torna o escritório regional para as Américas da Organização Mundial da Saúde. A OPAS, Organização Mundial da Saúde, também faz parte dos sistemas da Organização dos Estados Americanos, a OEA, e da Organização das Nações Unidas, a ONU. A organização exerce um papel fundamental na melhoria de políticas e serviços públicos de saúde, por meio da transferência de tecnologia e da difusão do conhecimento acumulado por meio de experiências produzidas nos países membros. Um trabalho de cooperação internacional promovido por técnicos e cientistas vinculados à OPAS, Organização Mundial da Saúde, especializados em epidemiologia, saúde e ambiente, recursos humanos, comunicação, serviços, controle de zoonoses, medicamentos e produção da saúde. Todo esse esforço é direcionado para alcançar metas comuns, como iniciativas sanitárias multilaterais,
traçadas pelo governo que fazem parte da OPAS, Organização Mundial de Saúde, sempre com atenção especial a grupos mais vulneráveis, mães, crianças, trabalhadores, idosos, pobres, refugiados e desabrigados. Promover campanhas de erradicação. Vacina, né, gente? Que nós estamos esperando aí do coronavírus, que tá uma briga danada, que esse troço não sai. Por quê? Porque tem que os cientistas aprovarem. Que adianta você ter uma coisa que não foi ainda aprovada? Quanto tempo que essa vacina, ela imune a pessoa daquela doença? Não sabe quanto tempo. Porque tem que ficar pelo menos 2 anos observando aquela pessoa que tomou a vacina, os cientistas, para ver se ela realmente não vai pegar novamente. Esse negócio de que não pega novamente o coronavírus é mentira. Ninguém sabe de nada disso não, porque teve algumas pessoas que se reinfectaram. Temos que promover estilos saudáveis de vida, a redução dos riscos de saúde ocupacional, a capacitação de trabalhadores de saúde e o desenvolvimento de programas de melhoria da saúde da mulher são alguns das frentes do trabalho da OPA, Organização Mundial de Saúde, junto a governos, instituições dos Estados-membros. Condições nutricionais, a redução da mortalidade, da morbidade por doenças diarreicas e a provisão de água potável, saneamento básico, proteção ambiental são outros importantes campos de colaboração da organização com os diversos países. A Organização Mundial da Saúde, ela colabora para acelerar a promoção de estilos de vida saudáveis, prevenindo os problemas de saúde típicos do desenvolvimento e da urbanização, como as enfermidades cardiovasculares, câncer, diabetes, acidentes de trânsito, fumo, drogas e alcoolismo também. Ela vai utilizar as tecnologias avançadas, modernas e avançadas, de comunicação e atividades de informação e educação e promoção de saúde. Será que o Bolsonaro não quer mais falar com o pessoal da Organização Mundial de Saúde, não? Porque eu não estou vendo mais ninguém falando, não tem nem ministro da saúde, eu acho mais. Tem mais não, ninguém fala mais nada. E até agora nenhuma vacina saiu, nenhum remédio. As pessoas estão se reinfectando novamente na Itália, na Espanha. A Organização Mundial da Saúde, ela também tem a função de facilitar a capacitação de trabalhadores de saúde por meio de bolsas, cursos, seminários e fortalecimento de instituições docentes nacionais e tem um programa de publicações que difunde informações técnicas e científicas, além de uma rede de bibliotecas acadêmicas, centros de documentação, bibliotecas locais especializadas, tudo em saúde. Vamos falar da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. É a Unesco, a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco. A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que é a Unesco, foi criada em 16 de novembro de 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de garantir a paz por meio da cooperação intelectual entre as nações, acompanhando o desenvolvimento mundial e auxiliando os Estados-membros. Hoje, são 193 países na busca de soluções para os problemas que desafiam nossas sociedades. E a Agência das Nações Unidas, que atua nas seguintes áreas do mandato: educação, ciência, naturais, ciências humanas, sociais, cultura, comunicação e informação. Está com escritório em Brasília, a Unesco, no Brasil. Iniciou as atividades em 1972 no Brasil, tendo como prioridades a defesa de uma educação de qualidade para todos e a promoção do desenvolvimento humano e social. Desenvolve projetos de cooperação técnica em parceria com o governo, União, estados e municípios, a sociedade civil e iniciativa privada, além de auxiliar na formulação de políticas públicas que estejam em sintonia com as metas acordadas entre os Estados-membros da organização. Promove o acesso e a qualidade de educação em todos os níveis e modalidades, incluindo a educação de jovens e adultos, o EJA. Ciências naturais. O setor de ciências naturais da Unesco promove 2 temas prioritários e amplamente integrados no sistema das Nações Unidas: o desenvolvimento científico e tecnológico. O desenvolvimento científico e tecnológico baseado em princípios éticos capazes de induzir a transformação social e a conservação ambiental
e o desenvolvimento sustentável. Os temas são implementados no Brasil a partir de um conjunto de convenções internacionais, programas intergovernamentais e acordos de cooperação nas áreas de formulação e implementação de políticas de ciência e tecnologia, educação científica, avaliação e gestão dos recursos hídricos, educação ambiental e a consolidação de reservas da biosfera e sítios do patrimônios mundiais. Vamos falar um pouco de ciências humanas e sociais. Sua principal missão é expandir o conhecimento e promover a cooperação intelectual para facilitar transformações sociais alinhadas aos valores universais de justiça, liberdade e dignidade humana. No Brasil, essa missão aí, é implementada principalmente abordando os temas de inclusão social, redução da pobreza e das desigualdades sociais, juventude, prevenção da violência por meio de programas, projetos e parcerias com o governo federal, estados e municípios. Entre esses programas destaca-se o Escola Aberta, que promove a abertura de escolas públicas nos finais de semana, oferecendo atividades artísticas, culturais e esportivas, a fim de afastar os jovens da violência, e o Criança Esperança, projeto da Rede Globo, realizado em parceria com a Unesco. Cultura! Fundamento da identidade, de energia, das ideias criativas dos povos. A cultura, em toda a sua diversidade, é o fator de desenvolvimento e coexistência em todo o mundo. Nesse sentido, a Unesco elabora e promove a aplicação de instrumentos normativos no âmbito cultural, além de desenvolver atividades para salvaguarda do patrimônio cultural, a proteção e o estímulo à diversidade cultural, bem como o fomento ao pluralismo e ao diálogo entre as culturas e as civilizações. No Brasil, a Unesco tem atuado em cooperação com as autoridades e com as instituições nacionais em diversas iniciativas para a preservação do patrimônio cultural, seja no apoio à preservação do patrimônio mundial e no fortalecimento dos museus, bem como na salvaguarda do rico patrimônio imaterial brasileiro. Também colabora para a proteção e a promoção da diversidade cultural do Brasil, em atividades de formação, elaboração de políticas culturais nas áreas do artesanato, das indústrias culturais e do turismo cultural, entre outras. Comunicação e informação. O setor de comunicação e informação é orientado por 3 objetivos principais: promover a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, bem como o direito à informação, estimular o desenvolvimento de meios de comunicação livres, plurais, independentes, fortalecendo assim a diversidade e a proteção dos direitos humanos e a boa governança, e sedimentar os pilares da sociedade do conhecimento, sobretudo pelo acesso universal à informação, com foco nas tecnologias de informação e comunicação, os TICs, TICS, TICs. No Brasil, as ações da Unesco, elas priorizam projetos e programas e debates centralizados nas relações entre as TICs e a educação, as tecnologias e a educação, profundamentalmente nas áreas de avaliação de resultados e formação de professores, na garantia do acesso universal às informações públicas, por meio do fortalecimento da governança eletrônica, da política de arquivos, bibliotecas e da gestão da informação, no alcance de um ecossistema mediático plural, com profissionais capacitados e profissionais fortalecidos e com meios desses profissionais, antigos meios e novos meios, capazes de solidificar a democracia brasileira. Ouviu falar daquele fundo? Aquele fundo, bem fundo mesmo, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que tem por objetivo e funções assegurar que cada criança e cada adolescente tenha seus direitos humanos integralmente cumpridos, respeitados e protegidos. É a principal missão do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, A Unicef, ela foi criada em 1946 e passou a atuar em outras nações 4 anos depois. Hoje ela está presente em 191 países, a Unicef.
Ela chegou no Brasil em 1950. A Unicef chegou no Brasil em 1950. Ela lutou aí, Unicef, né, com as mulheres para que fosse garantido o direito de amamentar os seus filhos na hora de trabalho, ajudou o governo brasileiro a criar o seu primeiro programa de merenda escolar, colaborou com a redução das mortes por diarreia, com a promoção do uso do soro caseiro e nos últimos anos está apoiando o Brasil a reduzir as disparidades regionais no semiárido, Amazônia e comunidades populares dos centros urbanos. A Unicef, ela também se uniu, né, com os brasileiros para a redação e para a aprovação do artigo 227 da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, que mudaram o marco legal dos direitos da infância no Brasil. A Unicef também ela teve junto com o Parlamento Brasileiro, o governo e a sociedade para a aprovação da Lei 9534 de 97, que tornou gratuito o registro civil de nascimento para todos os brasileiros. A Unicef promoveu ainda ações pela aprovação de emenda constitucional número 59, que tornou obrigatório o ensino dos 4 aos 17 anos de idade e também garantiu mais recursos para a educação, vitórias importantes para a educação do Brasil, que contaram com o apoio da Unicef desde o começo das discussões. A atuação da Unicef busca contribuir para a construção de políticas públicas que reduzam as disparidades, aproximar e articular parcerias, desenvolver capacidades e difundir e divulgar tecnologias sociais e boas práticas, produzir e disseminar conhecimentos em centros de pesquisa e universidades, fazendo com que os gestores e a sociedade trabalhem por resultados concretos na vida das crianças e dos adolescentes. Tudo pesquisado. Ajuda aí no enfrentamento da discriminação racial e étnica. Ela mobiliza recursos e experiências de diferentes sociais para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Parcerias estratégicas com o setor corporativo, contribuindo para colocar a causa da infância e da adolescência no DNA de todas as empresas. Existem ainda muitos outros órgãos da ONU, gente. Entre eles tem o Fundo Monetário Internacional, o FMI, o Banco Mundial, a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, que é o CEPAL, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, o Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura, que é o FIDA, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, o ACNUDH, e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o PNUD. O FMI e o Banco Mundial tiveram forte influência sobre a adoção de políticas econômicas nas décadas de 1960, 1970 e 1980 no Brasil e em outros países da América Latina também. A ONU ela criou agências para os cuidados com as políticas nas áreas do meio ambiente, mulheres e habitação. Estabelecida em 1972, a ONU Meio Ambiente tem entre seus principais objetivos manter o Estado no meio ambiente global sob contínuo monitoramento, alertar os povos, alertar as nações sobre problemas e ameaças ao meio ambiente e recomendar medidas para melhorar a qualidade de vida da população sem comprometer os recursos e serviços ambientais das últimas gerações, das gerações futuras. Né? O que aconteceu aí em Brumadinho, né? Olha aí, Samarco, Vale do Rio Doce. A sede dela fica em Nairobi, no Quênia. A ONU Meio Ambiente dispõe de uma rede de escritórios regionais para apoiar instituições e processos de governança ambiental e, por intermédio dessa rede, ela engaja uma ampla gama de parceiros dos setores governamental e não governamental e acadêmico e privado em torno de acordos ambientais multilaterais e de programas e projetos de sustentabilidade. Chegou no Brasil em 2004 e o seu escritório é em Brasília, com o objetivo de facilitar a identificação de prioridades e desenvolver iniciativas que atendam especificidades sobre regionais e nacionais. No Brasil,
A ONU Meio Ambiente, ela trabalha para disseminar em seus parceiros e na sociedade em geral informações sobre acordos ambientais que eles fizeram, programas ambientais, metodologias ambientais, conhecimentos em temas ambientais relevantes da agenda global e regional, para promover uma participação e contribuição mais intensa de especialistas, instituições brasileiras em fóruns, iniciativas e ações internacionais. A ONU Meio Ambiente opera ainda em estreita coordenação com organismos regionais e subregionais e cooperantes bilaterais, bem como outras agências do sistema ONU instaladas no Brasil. Várias temáticas também, gente. A ONU Meio Ambiente, no período de 2010, 2011, viram aí as mudanças climáticas, a gestão de ecossistemas, de biodiversidade, o uso eficiente de recursos e o consumo e produção sustentáveis e a governança ambiental. A ONU Meio Ambiente procura contribuir para o diálogo entre os gestores públicos, atores da sociedade civil, do setor privado e acadêmico ao abordar temas como a compilação e análise integrada de informações sobre o estado do meio ambiente, os impactos de processo de desenvolvimento sobre os recursos naturais, com o objetivo de produzir subsídios para tomadores de decisão e apoiar a elaboração de políticas ambientais, identificar e desenvolver alternativas para minimizar impactos negativos ao meio ambiente causados por padrões insustentáveis de produção e consumo, enfocando principalmente na eficácia de recursos, assistência ao desenvolvimento de capacidade de conhecimento científico e transferência de tecnologias para fortalecer a implementação de acordos ambientais multilaterais. Implementação de ações integradas de cooperação sul-sul entre países em desenvolvimento no âmbito de blocos regionais e subrregionais. Promoção de parcerias para integrar o setor privado em uma nova cultura de responsabilidade ambiental e criação de espaços para preparação e participação da sociedade civil e setores acadêmicos em projetos de gestão ambiental e desenvolvimento sustentável. A ONU Meio Ambiente Brasil atua em estreita colaboração com o Escritório Regional para a América Latina e Caribe, baseado no Panamá, e mobiliza recursos técnicos de suas diversas unidades especializadas localizadas em Nairobi, Paris, Genebra e Cambridge, entre outras. Vamos falar agora uma coisa que eu acho que você não sabia. A ONU Mulheres ou Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres tem por objetivos e funções. Olha, isso interessa muito, pode cair porque está sendo muito falado aí no Enem. A ONU Mulheres ou Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres tem por objetivos e funções. A ONU Mulheres é a nova liderança global em prol das mulheres e meninas e a sua criação foi em 2010. Foi aplaudida no mundo todo e proporciona a oportunidade histórica de um rápido progresso para as mulheres e as sociedades. A ONU Mulheres trabalha com as premissas fundamentais de que as mulheres e meninas ao redor do mundo todo têm o direito a uma vida livre de discriminação, violência e pobreza, e de que a igualdade de gênero é um requisito central para se alcançar o desenvolvimento. Os Estados-membros da ONU e os ativistas dos direitos das mulheres se uniram para criar a ONU Mulheres. Eles reconheceram que tomar as questões de gênero e igualdades reais na vida de mulheres e meninas demandava uma organização com alcance mundial, além de uma experiência consolidada e de consideráveis recursos, por um tempo longo demais. As mulheres foram forçadas a permanecer à margem nas questões de liderança política, segurança em zonas de conflitos, proteção contra a violência e acesso aos serviços públicos. Hoje, as mulheres precisam estar no centro das decisões como líderes, como defensoras, como agente de mudanças. A ONU Mulheres está surgindo a partir de um forte embasamento, pela fusão de 4 organizações da ONU com um sólido histórico de experiência em pesquisa, programas
e ativismo em quase todos os países. Essas organizações incluem a Divisão da ONU pelo Avanço das Mulheres, o Instituto Internacional de Pesquisa e Treinamento pelo Avanço das Mulheres, o Escritório da Assessora Especial para Questões de Gênero e o Avanço das Mulheres e o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para as Mulheres. A ONU Mulheres defende a participação equitativa das mulheres em todos os aspectos da vida e enfoca 5 áreas prioritárias: aumentar a liderança e a participação das mulheres, eliminar a violência contra as mulheres e as meninas, engajar as mulheres em todos os aspectos dos processos de paz e segurança, aprimorar o empoderamento econômico das mulheres, colocar a igualdade de gênero no centro do planejamento e dos orçamentos de desenvolvimento nacional. A organização ONU Mulheres apoia os Estados-membros da ONU no estabelecimento de padrões globais para alcançar a igualdade de gênero e trabalhar junto aos governantes e à sociedade civil para formular leis, políticas, programas e serviços necessários à implementação desses padrões. A ONU Mulheres coordena e promove o trabalho do sistema ONU no avanço da igualdade de gênero. A ex-presidenta sul-africana Phumzile Mlambo Ngcuka é a subsecretária-geral e editora executiva da ONU Mulheres, e ela traz ao seu cargo um histórico exemplar como líder visionária, defensora da justiça social e do direito das mulheres. Temos também a ONU Habitat. A ONU Habitat, ou o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos aí. O Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, ONU Habitat, estabeleceu-se em 1978, como resultado da Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos, Habitat. Com sede na Nairobi, capital do Quênia, a organização é a agência da ONU, ponto focal para a urbanização sustentável e os assentamentos humanos. Nosso mandato é trabalhar em prol do desenvolvimento urbano social, econômico e ambientalmente sustentável, com o objetivo de proporcionar moradia adequada para todos e todas as pessoas. Como uma agência de cooperação técnica especializada do sistema ONU, a ONU Habitat trabalha com todos os temas relacionados à vida das cidades e com todos os tipos de atores, como governos federal, estadual e municipal, universidades, ONGs e demais instituições do terceiro setor e setor privado também, entre outros. A ONU Habitat ela trata dos seguintes assuntos: planejamento e desenho urbano local e metropolitano, legislação urbana, solo e governança, economia urbana e finanças municipais, habitação e assentamentos precários ou informais, serviços básicos urbanos, água, saneamento básico, energia, mobilidade urbana e resíduos, empoderamento de mulheres e jovens nas cidades, participação cidadã, desenvolvimento econômico local, mudanças climáticas e resiliência, gestão e redução de risco de desastres e reabilitação, boas práticas, indicadores urbanos, iniciativa de prosperidade das cidades e observatórios urbanos, pesquisa e desenvolvimento de capacidades. A ONU Habitat ela participa ativamente das agendas globais, como, por exemplo, a Agenda de 2030. Olha, já tem uma agenda lá para 2030, para o desenvolvimento sustentável, ARES 70/1, que é um plano de ação para as pessoas, para o planeta, para a prosperidade, para a paz e as parcerias, norteado pelo princípio de não deixar ninguém para trás. Será? O que você acha disso? A ONU Habitat ela tem também 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A ONU Habitat está responsável pelo ODS 11, conhecido como ODS urbano, que busca tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Temos aí o Habitat terceiro, que é aí na lei ARES 71256.
adotada em outubro de 2016, na Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável, conhecida como Habitat III. Esta agenda é um documento orientado para a ação que definiu padrões globais para alcance do desenvolvimento urbano sustentável, repensando a forma como construímos, como gerenciamos e como vivemos nas cidades. Vamos falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada em 10 de dezembro de 1948, por aprovação unânime de 48 estados e com 8 abstenções. Ela é reconhecida como um código ou uma plataforma comum de ação para a qual não houve nenhum voto contrário e, portanto, deve ser cumprida por todos os países signatários. De acordo com o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, a única condição para ser titular dos direitos que ela especifica é ser pessoa. Você é pessoa. Ou seja, ser um ser humano. Você é um ser humano. Então, você aí pode ser, sim, protegido pela ONU. Esse requisito está expresso no artigo 6 da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, que textualmente afirma: todo ser humano tem o direito de ser em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei, ONU 1948. E vários países do mundo determinam que somente podem ser sujeitos de direito aqueles que forem pessoas. Animais, plantas e minerais não são sujeitos de direitos, não. Embora devam ser protegidos também pela legislação como forma de preservação da natureza, somente pessoas humanas é que são titulares de direito e podem exigir que eles sejam cumpridos em seu benefício. Se ocorrer novamente de um país pretender realizar uma perseguição contra determinado grupo social, subtraindo dele o direito de ter direitos, caberá à ONU e a todos os países que dela fazem parte exigir que o Estado que estiver agindo de forma contrária à Declaração Universal dos Direitos Humanos volte atrás em sua decisão e reconheça os direitos daquele determinado grupo social. Mas se o Estado se recusar a fazer isso, a ONU e aos países membros caberá à ONU e aos países membros efetivar sanções, inclusive bloqueio comercial, ou seja, deixar de ter relações comerciais de compra e venda de produtos com aquele país específico. Agora, será que existe alguma pessoa que não é humana? Sem a devida explicação histórica e jurídica, pode parecer que existem pessoas que não são humanas, não é verdade? Entretanto, na verdade, a expressão pessoa humana é correta, porque sabemos que a palavra pessoa está sendo utilizada no sentido jurídico, ou seja, pessoa é todo sujeito de direitos que pode exigir a proteção do Estado para que esses direitos sejam protegidos e efetivados. Portanto, quando você encontrar a expressão pessoa humana, caberá que está diante de um conceito jurídico. Construído historicamente em razão dos vários momentos da história da humanidade, em que grupo de pessoas tiveram seus direitos usurpados, roubados e, consequentemente, foram vítimas de inúmeras agressões, como os judeus, Hitler e como os escravos aqui no Brasil. No artigo 1º da Constituição Federal Alemã, na Alemanha, 2011, aprovada em 23 de maio de 1949 na Alemanha, na cidade de Bonn, artigo 1º diz que a dignidade da pessoa humana, direitos humanos, vinculação jurídica dos direitos fundamentais. A dignidade da pessoa humana é intangível. Respeitá-la e protegê-la é obrigação de todo o poder público. O povo alemão reconhece, por isso, os direitos invioláveis e inalienáveis da pessoa humana como fundamento de toda a comunidade humana, da paz e da justiça no mundo. Terceiro, os direitos fundamentais, discriminados a seguir, constituem direitos diretamente aplicáveis e vinculam os poderes legislativo, executivo e judiciário.
No Brasil, a Constituição Federal, aprovada em 5 de outubro de 1988, a primeira a vigorar no Brasil após o regime de ditadura militar ocorrido em 1964 até 1985 e durante o qual os direitos das pessoas foram duramente restringidas pelos governantes, determinou em seu artigo 1º, inciso 3º, que: artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Brasil, 1988. A dignidade da pessoa humana é um fundamento republicano no Brasil, formada pelos 3 poderes, harmonia entre esses 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, que deve respeitar a dignidade da pessoa humana, porque ela se constitui em um dos alicerces da República Federativa do Brasil. Todos os poderes republicanos e todos os agentes públicos têm obrigação de respeitar a dignidade da pessoa humana. Não podem agir de forma a desrespeitá-la, porque a lei mais importante do Brasil, a Constituição Federal, determina que esse respeito é um fundamento da existência da própria República Federativa do Brasil. A Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas divide os direitos em 2 categorias. A primeira, os direitos civis e políticos. A segunda, os direitos econômicos, sociais e culturais. O objetivo foi conjugar o valor da liberdade, que são os direitos civis e políticos, com o valor da igualdade, que são os direitos econômicos, sociais e culturais. Países que têm aí, a organização da ONU com eles são chamados de Estados-membros. A proibição à tortura, a escravidão, as prisões infundadas e sem provas de culpabilidade, entre outras práticas de violência contra os direitos humanos, devem obrigatoriamente ser proibidas pelos governantes dos países signatários da Declaração Universal dos Direitos Humanos, como é o caso do Brasil. Vou ler para você um pedaço dessa carta, dos direitos humanos. Preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos do Homem, considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais, inalienáveis, é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultam em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que todos gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum. Considerando-se essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão. Considerando-se essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta da ONU sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano e na igualdade de direitos entre homens e mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla. Considerando que os Estados-membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades humanas fundamentais e observância desses direitos e liberdades, considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno conhecimento desse compromisso. Agora, portanto, a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios Estados-membros, quanto
entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. ONU, 1948. O artigo destaca que nenhuma condição de nascimento, de raça ou de qualquer outra categoria nos priva do direito à liberdade, igualdade ou de respeito que todos merecemos por nossas ideias e crenças, razão e consciência. Artigo 2º. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nessa Declaração da ONU, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertence uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Nenhuma condição é suficiente para nos subtrair de direitos. Artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Vida, liberdade e segurança pessoal são direitos de todo ser humano, em qualquer condição ou local de nascimento. Artigo 4º. Ninguém será mantido nem escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. A escravidão é intolerável em qualquer parte da terra. Nenhuma situação justifica a escravidão ou tráfico de escravos. Artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Na justiça, a prática de tortura ou de tratamento cruel, desumano ou degradante, e não há nenhum argumento que possa ser realizado para justificar essas práticas. Nada justifica a prática de tortura e tratamento cruel. Artigo 6º. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Toda pessoa é titular de direitos e nenhuma situação pode justificar que isso não seja respeitado. Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole o presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Nenhuma forma de discriminação pode ser praticada. Artigo 8º. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Os direitos fundamentais, como o próprio nome esclarece, são aqueles sem os quais os homens não serão respeitados em sua dignidade. São o direito à vida, direito à liberdade, direito à segurança, direito à liberdade de opinião, à liberdade de expressão, direito de ser julgado por um tribunal imparcial e com possibilidade de ampla defesa, entre outros. Todas as vezes que esses direitos forem usurpados, roubados, o ser humano terá direito a utilizar os tribunais de seu país para exigir que a agressão contra os direitos fundamentais deixe de ser praticada imediatamente. Artigo 9º. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Nenhum ser humano pode ser preso ou colocado para fora de seu país de forma arbitrária. Porque eu não quero você aqui, eu vou te colocar para fora. Não pode. Ou seja, sem direito a julgamento por um tribunal imparcial e sem direito a apresentar defesa. Artigo 10º. Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir sobre seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra essa pessoa. O tribunal imparcial é aquele que garante a oportunidade do acusado apresentar sua defesa e as suas provas com total liberdade para isso. Artigo 11. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido
inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Segundo, ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constituía um delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicável ao ato deleituoso. Referente ao item 1, ninguém pode ser considerado culpado antes de ser julgado, ou seja, antes de apresentar sua defesa e as provas que referendam suas alegações. Referente ao item 2, aquele que pratica um ato que não é considerado crime não pode ser julgado posteriormente quando o ato passar a ser considerado criminoso. Retroagir é sempre um desrespeito às leis vigentes na época em que os fatos ocorreram. Artigo 12º. Ninguém será sujeito à interferência em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência. Ninguém ataque a sua honra e sua reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. A privacidade é um direito atribuído a todas as pessoas e deve ser protegida e preservada por lei. Artigo 13º. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado seu. Todo ser humano tem direito de deixar qualquer país, inclusive seu próprio país, e a este regressar. Referente ao item 1, toda pessoa tem direito de escolher para onde ela quer ir e onde ela quer residir. Referente ao item 2, toda pessoa tem direito de sair de seu país ou de qualquer outro país no momento em que ele quiser e regressar quando ele quiser, sempre que cumpridas as leis exigentes para isso. Artigo 16. Todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum, ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Toda pessoa que estiver sendo perseguida, por exemplo, por ser contrária a um governo, pode pedir asilo proteção a outro país. Essa hipótese não se aplica quando a pessoa tiver praticado um crime comum, homicídio, estupro, por exemplo, ou quando estiver praticado um ato contrário aos objetivos da ONU, que é tortura contra pessoas, por exemplo, aí não será legitimado. Não pode para outro país pedir aí asilo. Artigo 15º, primeiro biscoito. Todo homem tem direito a uma nacionalidade. Nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Referente ao item 1, todas as pessoas que nascem em um país têm direito de ter a nacionalidade daquele país, ou a nacionalidade de seus pais. Referente ao item 2, todas as pessoas têm direito de manter sua nacionalidade enquanto desejarem, ou de adotarem outra nacionalidade, se assim desejarem. Nesse caso, deverão cumprir as regras do país cuja nacionalidade pretendem adotar. Artigo 17º. Os homens e mulheres de maior 16º. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. O casamento não será válido senão com livre e pleno consentimento dos nubentes. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Todas as pessoas podem se casar, mas ninguém pode ser obrigado a se casar. A família é essencial para a vida em sociedade e deve ser protegida pelo Estado. Artigo 17º. Todo ser humano tem direito à propriedade só ou em sociedade com outros. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. A propriedade é um direito de todas as pessoas, individual ou de forma partilhada.
O direito de propriedade deverá ser protegido para que ninguém seja impedido de exercer esse direito. Artigo 17º. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância em público ou particular. A liberdade de pensamento e de expressão é essencial para garantir o pleno exercício da dignidade humana. Artigo 18º. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Ninguém poderá ser impedido de manifestar livremente sua opinião sobre qualquer assunto que desejar, e tampouco poderá ser impedido de receber as informações que lhe desejar. Artigo 20º. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Referente ao item 1, a liberdade de se reunir é um direito de todas as pessoas, sempre que os objetivos sejam pacíficos, ainda que seja para criticar governos e governantes. Referente ao item 2, ninguém pode ser obrigado a se associar se não desejar se associar. Durante o nazismo, muitas pessoas foram obrigadas a se filiar ao partido nazista, como forma de se mostrarem favoráveis aos atos de violência que eles praticavam. Artigo 21º. Primeiro, todo ser humano tem o direito de fazer parte no governo do seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. A vontade do povo será a base da autoridade do governo, e essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure liberdade de voto. Referente ao item 1, participar democraticamente do governo do Brasil ou de qualquer país por meio de eleições é um direito de todas as pessoas. Referente ao item 2, utilizar os serviços públicos, em especial de saúde e educação, é um direito de todas as pessoas. Referente ao item 3, a vontade do povo é soberana e todos os governos democráticos têm obrigação de respeitá-la. Artigo 22º. Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional, de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. Os direitos econômicos, sociais e culturais são reconhecidos como indispensáveis para a concretização da dignidade da pessoa humana. 23º. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, às condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Existe isso? Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Existe? Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar para a proteção de seus interesses. Comentário referente ao item 1. O trabalho é o principal instrumento para uma vida digna, por isso precisa ser protegido. É protegido? O seu é? Não é não. Referente ao item 2, trabalho igual, salário igual. Essa é a regra mais justa, mas não existe, né, gente? Referente ao item 3, a remuneração pelo trabalho deve ser justa, de forma que as pessoas possam garantir sua subsistência e de seus dependentes a partir do seu trabalho e de sua remuneração. Referente ao item 4, a proteção dos direitos do trabalhador pode ser feita de forma individual ou coletiva, e nesse caso, a atuação dos sindicatos são a melhor forma de proteção para os trabalhadores.
Artigo 24º. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e férias remuneradas periódicas, em alguns países que não. Toda pessoa tem direito ao repouso necessário para seu bem-estar físico e mental. Artigo 25º. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe e sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, direito à segurança e em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice e outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. Temos? Nós não temos isso não. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Referente ao ETU, padrão de vida é um conceito real e não abstrato. E nesse conceito estão todos os elementos indispensáveis para que as pessoas tenham vida digna e segura. Referente ao item 2, nas fases de maternidade e durante a infância, a vulnerabilidade é maior e por isso os cuidados e proteção também precisam ser maiores. Mas não tem isso não, né, gente? Pelo que nós estamos passando aí, cadê? Eu fiquei desempregada aí, um ano, mais ou menos um ano e pouco, e cadê alguém para me ajudar? Né? O governo estava para me ajudar, né? Cadê? Né? Um auxílio aí para a pessoa que está desempregada. Eu preciso ver mais sobre isso, preciso estudar mais sobre isso. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior está baseada no mérito. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e de fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol de manutenção de paz. Os pais têm prioridade de direito na escolha de gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Referente ao ato 1, a educação nos graus elementares, ensino fundamental e médio deverá ser acessível a todos. Referente ao item 2, o ensino deverá garantir que todos tenham formação humanista, ou seja, sejam preparados para interagir em sociedade com tolerância, amizade e compreensão em relação uns aos outros, de forma a garantir a efetividade do respeito. Referente ao item 3, os pais são os maiores responsáveis pela educação dos filhos e, por isso, devem ter liberdade para escolher que tipo de instrução vão propiciar aos seus filhos. 27ª. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir das artes e participar do progresso científico de seus benefícios. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor. Referente ao item 1, as pessoas devem ter acesso à cultura, à arte e ao progresso científico. Referente ao item 2, todas as obras científicas, literárias ou artísticas devem identificar seu autor. Autor que terá direito aos frutos econômicos de sua criação, se assim desejar, ou poderá abrir mão desses frutos se lhe parecer melhor. Artigo 28º. Todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. Os direitos previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU devem ser concretizados. Artigo 24º. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. No exercício dos seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito
apenas as limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Esses direitos e liberdades não podem, hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Referente ao item 1, todas as pessoas devem cumprir seus deveres sociais. Referente ao item 2, nenhum direito é absoluto, porque os direitos das demais pessoas que vivem em sociedade também deverão ser respeitadas. Referente ao item 3, nenhum direito poderá ser exercido com objetivos que não sejam aqueles contemplados nos princípios da ONU, ou seja, direitos somente poderão ser exercidos para o bem, de forma positiva para toda a sociedade. Artigo 30 é o 30. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou qualquer prática ou ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. ONU, 1948. Os direitos e liberdades garantidos pela declaração devem ser praticados de forma mais ampla possível e protegidos pelos Estados. A Declaração Universal dos Direitos do Homem ou dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas é um dos mais importantes documentos de direitos da história da humanidade. Infelizmente, em muitos países do mundo, esses direitos ainda não são integralmente respeitados, como acontece no Brasil, por exemplo, em que muitos desses direitos ainda não são concretizados em sua plenitude. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Esse Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos cuida dos direitos humanos relacionados à liberdade individual, à proteção da pessoa contra a ingerência estatal e sua órbita privada e a participação popular na gestão da sociedade. São chamados direitos humanos liberais ou liberdades públicas. O pacto se divide em 6 partes: a autodeterminação dos povos e a livre disposição de seus recursos naturais e riquezas, ao compromisso dos Estados de garantir os direitos previstos e as hipóteses de derrogação de certos direitos, aos direitos propriamente ditos, aos mecanismos de supervisão e controle, espacialmente com a criação do Comitê de Direitos Humanos, as regras de integração com os dispositivos da Carta das Nações Unidas, as normas referentes à sua artificação e entrada em vigor. No artigo 6º ao 27º, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos reitera e permenoriza os direitos encontrados nos artigos 2º e 21º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, tais como direito à vida, direito a não ser submetido a tortura ou tratamentos cruéis, desumanos ou desagradantes, de não ser escravizado ou ser submetido à escravidão ou servidão, a liberdade e a segurança pessoal, incluindo não ser preso arbitrariamente, a igualdade perante a lei, entre outros artigos. No artigo 20º do Pacto, proíbe a propaganda em favor da guerra, da apologia ao ódio nacional, racial ou religioso, que constitua incitamento à discriminação, à hostilidade ou à violência, não só por conteúdo específico, mas por prever não um direito da pessoa, mas uma limitação a esses direitos da pessoa, especialmente a liberdade de expressão. O artigo pode ser aplicado contra pessoas ou grupo ou contra o Estado. O pacto pode ser considerado um avanço em relação à Declaração de 1948, por prever o direito de a criança ser protegida pela família, pela sociedade, pelo Estado, o direito das minorias étnicas, religiosas ou linguísticas de terem sua própria vida cultural, de professar e praticar sua própria religião e utilizar sua própria língua. O pacto cria também um núcleo interrogável de direitos humanos. Mesmo em momentos de situações excepcionais que ameaçam a existência da nação, são esses direitos à vida, à proibição contra a tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos e desagradantes, a vedação da escravidão ou servidão,
a proibição da prisão por descumprimento de obrigação contratual, as garantias penais da tipicidade, anterioridade, prévia fixação da pena na legislação de seu abrandamento, se norma posterior assim dispuser. Direito de reconhecimento da personalidade jurídica e das liberdades de pensamento, consciência e religião, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais está dividido em 4 partes: autodeterminação dos povos e livre disposição de seus recursos naturais e riquezas, compromisso dos Estados de implementar os direitos previstos, direitos propriamente ditos, mecanismo de supervisão por meio da apresentação de relatórios ao Conselho Econômico e Social, normas referente à sua ratificação e entrada em vigor. Este pacto tem por objetivo estabelecer, sob a forma de direitos, a condições sociais, econômicas e culturais para a garantia de uma vida digna para cada pessoa, no âmbito do trabalho, das relações sociais, das relações culturais. São considerados direitos econômicos aqueles relacionados à produção, à distribuição e consumo de riqueza, com objetivo especial de disciplinar as relações trabalhistas. Entre eles se destacam o direito de escolha de trabalho, de condições justas, favoráveis para o trabalho, com especial atenção à remuneração que atenta às necessidades básicas do trabalhador e de sua família, sem distinção entre homens e mulheres quanto às condições e remuneração de trabalho, higiene e segurança, lazer, descanso, promoção por critério de tempo, trabalho e capacidade, e garantindo o direito de fundar ou de se associar ao sindicato e fazer greve, segurança social, proteção da família, proteção das mães, proteção das gestantes, vedação da mão de obra infantil e restrição do trabalho de crianças e adolescentes. No tocante aos direitos sociais e culturais, o pacto se refere ao estabelecimento de um padrão de vida adequado, incluindo a instrução, participação na vida cultural da comunidade, destacando-se a proteção contra a fome, o direito à alimentação, o direito à vestimenta, direito à moradia, direito à educação, participação na vida cultural e de usufruir do progresso científico, entre outras medidas que não são tomadas. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos foi dotado pela Resolução número 2200-A da Assembleia da Geração das Nações Unidas em 16 de dezembro de 1966. No Brasil, ele foi aprovado pelo Decreto Legislativo número 226, 12 de dezembro de 91, e ratificado em 24 de janeiro de 92. Entrou em vigor em 24 de abril de 92 e promulgado em Decreto 592, 6 de julho de 92. O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais foi aprovado pelo Decreto Legislativo número 226, 12 de dezembro de 91, assinado pelo Brasil em 24 de janeiro de 92, entrou em vigor em 24 de fevereiro de 92, promulgado pelo Decreto 591, 6 de julho de 92. É importante lembrar que no período de 1964 e 1985 o Brasil viveu sob regime de ditadura militar e, por isso, os pactos criados pela ONU em 1966 só foram reconhecidos pelo Brasil e colocados em vigor em nosso território brasileiro em 92, quando já havíamos retornado à democracia. Convenção de Genebra. Convenção de Genebra é uma convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados. Este documento, que é a Convenção de Genebra, define o que é um refugiado e estabelece os direitos que os indivíduos nessas condições de refugiado, em especial o direito a asilo e a responsabilidade das nações que concedem asilo em relação àqueles aos quais foi concedido o direito. O documento também estabelece situações em que uma pessoa não pode pedir asilo, como, por exemplo, no caso de fuga motivada pela prática de crime de guerra ou de crime comum, estupro, assassinato, contrabando, por exemplo. Nessa convenção, refugiado é definido como toda pessoa que, em razão de fundados temores de perseguição devido à sua raça, devido à sua religião,
devido à sua nacionalidade, devido à associação a determinado grupo social ou opinião política, encontra-se fora de seu país de origem e que, por causa dos ditos temores, medo, não pode ou não quer fazer uso da proteção desse mesmo país, ou não tendo uma nacionalidade, estando fora do país em que se residia antes como resultado daqueles eventos, não pôde ou, em razão daqueles temores, medo, não quer regressar ao seu país. ONU 1951. Dados da Agência da ONU para Refugiados, a Acnur, informam que 68 milhões de pessoas tiveram deslocamento forçado em 2017 em razão de guerras e outras formas de violência e perseguições. Vamos falar agora da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Em 21 de dezembro de 1965, a ONU aprovou a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, que é uma convenção que tem por objetivo a erradicação do racismo. Em seu preâmbulo, a convenção afirma: convencidos de que qualquer doutrina de superioridade baseada em diferenças raciais e cientificamente falsa, moralmente condenável, socialmente injusta e perigosa, que não exige justificação para a discriminação racial, em teoria ou na prática, em lugar algum. Reafirmando que a discriminação entre os homens por motivo de raça, cor ou origem étnica é um obstáculo às relações amistosas e pacíficas entre as nações e é capaz de perturbar a paz e a segurança entre os povos e a harmonia de pessoas vivendo lado a lado até dentro de um mesmo estado. Convencidos de que a existência de barreiras raciais repugna os ideais de qualquer sociedade humana, alarmados por manifestações de discriminação racial ainda em evidência em algumas áreas do mundo e por políticas de apartheid, segregação ou separação, resolvidos a adotar todas as medidas necessárias para eliminar rapidamente a discriminação racial em todas as suas formas e manifestações e a prevenir e combater doutrinas e práticas racistas com o objetivo de promover o entendimento entre as raças e construir uma comunidade internacional livre de todas as formas de segregação racial e discriminação racial. ONU 1965. A ONU ela instituiu o dia 21 de março como Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. A data foi escolhida para homenagear as vítimas da tragédia ocorrida em 1960 na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, no episódio que ficou conhecido como Massacre de Schapperville. Naquela data, cerca de 20 mil negros protestavam pacificamente contra a lei do passe, que os obrigava a portar cartões de identificação especificando os locais por onde eles poderiam transitar na cidade, quando foram agredidos por tropas do exército que dispararam contra a multidão, matando 69 pessoas e ferindo outras 186 pessoas. A ONU incentiva com essa data que todas as pessoas em todo o mundo protestem nesse dia contra o racismo e a discriminação racial.
Vamos falar sobre a discriminação contra a mulher. Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Em 79, a ONU aprovou a convenção que tem por objetivo eliminar a discriminação e assegurar a igualdade entre homens e mulheres. No Brasil, essa convenção foi promulgada em decreto número 4.377, de 13 de setembro de 2002. Nova, né? A convenção prevê a adoção de ações afirmativas pelos estados signatários para que seja obtida a igualdade de tratamento, bem como para compensação de desigualdades historicamente ocorridas ao longo dos tempos. Compensar aí as desigualdades ocorridas ao longo do tempo. Convencidos de que a participação máxima da mulher em igualdade de condições com o homem em todos os campos é indispensável para o desenvolvimento pleno e completo de um país, o bem-estar do mundo e a causa da paz. Tendo presente a grande contribuição da mulher ao bem-estar da família e ao desenvolvimento da sociedade até agora não plenamente reconhecida, a importância social da maternidade e a função dos pais na família e na educação dos seus filhos, e conscientes de que o papel da mulher na procriação não deve ser causa de discriminação, mas sim que a educação dos filhos exige a responsabilidade compartilhada entre homens e mulheres e a sociedade como um conjunto, reconhecendo que para alcançar plena igualdade entre o homem e a mulher é necessário modificar o papel tradicional tanto do homem como da mulher na sociedade e na família, resolvidos a aplicar os princípios enunciados na Declaração sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher e, para isto, adotar as medidas necessárias a fim de suprimir essa discriminação em todas as formas e manifestações. De acordo com dados do governo brasileiro, no primeiro semestre de 2018, ocorreram 258 homicídios de mulheres, 13.643 casos de violência física, 13.202 casos de violência psicológica, em sua maioria violência praticada por maridos, namorados e ex-companheiros. ONU 1979, é crime. Qualquer esse tipo aí de violência psicológica, física, qualquer tipo de violência contra a mulher. Tem também a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes. É a Convenção da ONU que determina a proteção contra atos de tortura e outras formas de tratamento cruel, desumano e degradante. Além disso, trata do direito de uma pessoa não ser extraditada ou expulsa para um estado em que haja risco significativo de que ela venha a sofrer tortura ou tratamento desumano ou degradante. Para os fins da presente convenção, o termo tortura designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter dessa pessoa ou de uma terceira pessoa informações ou confissões, de castigar essa pessoa por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido, ou seja, suspeita de ter cometido algum ato, de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas, ou qualquer outro motivo baseado em discriminação de qualquer natureza, quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou por outra pessoa no exercício de funções públicas ou por sua instigação ou com seu consentimento ou aquiescência, não se considerar como tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções legítimas ou que sejam inerentes às tais sanções ou delas decorram. ONU 1984. No Brasil, a prática de tortura em delegacias e penitenciárias ainda é comum e nem sempre denunciada, né? Os esforços no combate a essa prática têm sido efetivados pelo governo, inclusive com a facilitação de denúncias. Porém, ainda não conseguimos no Brasil erradicar essa prática abominável e degradante. Convenção sobre os Direitos da Criança. Foi criada pela ONU em 1989 e se constitui um tratado internacional que torna a criança definida como todo menor de 18 anos de idade, como sujeito de direitos com especial proteção e absoluta prioridade. No Brasil, a Convenção sobre os Direitos da Criança foi promulgada em 21 de novembro de 1990, no Decreto 99.710.
Na justificativa para a criação dessa convenção, a ONU afirma: recordando que na Declaração Universal dos Direitos Humanos, Nações Unidas, proclamam que a infância tem direito a cuidados e assistência especiais, convencidos de que a família, como grupo fundamental da sociedade e ambiente natural para o crescimento e bem-estar de todos os seus membros, em particular das crianças, deve receber a proteção e assistência necessárias a fim de poder assumir plenamente suas responsabilidades dentro da comunidade. Reconhecendo que a criança, para o pleno e harmonioso desenvolvimento de sua personalidade, deve crescer no seio da sua família, em um ambiente de felicidade, um ambiente de amor e um ambiente de compreensão. Considerando que a criança deve estar plenamente preparada para uma vida independente na sociedade e deve ser educada de acordo com os ideais proclamados nas Cartas das Nações Unidas, especialmente com o espírito de paz, com o espírito de dignidade, tolerância, liberdade, igualdade e solidariedade. Tendo em conta que a necessidade de proporcionar à criança uma proteção especial foi enunciada na Declaração de Genebra de 1924 sobre os direitos da criança e da Declaração dos Direitos da Criança adotada pela Assembleia Geral, 20 de novembro de 1959, e reconhecida na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, em particular nos artigos 23 e 24, no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em particular no artigo 10º, nos estatutos e instrumentos pertinentes nas agências especializadas e das organizações internacionais que se interessam pelo bem-estar da criança, tendo em conta que, conforme assinalado na Declaração dos Direitos da Criança, a criança, em virtude de sua falta de maturidade física e mental, necessita proteção, necessita de cuidados especiais, inclusive a devida proteção legal, tanto antes quanto após seu nascimento. Tendo em conta que, conforme assinalado na Declaração dos Direitos da Criança, a criança, em virtude de sua falta de maturidade física e mental, necessita de proteção e cuidados especiais, inclusive a devida proteção legal, tanto antes quanto após seu nascimento. Lembrado o estabelecimento da Declaração sobre os princípios sociais e jurídicos relativos à proteção e ao bem-estar das crianças, especialmente com referência à adoção e à colocação em lares de adoção, nos planos nacional e internacional, as regras mínimas das Nações Unidas para a administração da justiça juvenil, regras de Pequim, e a Declaração sobre a Proteção da Mulher e da Criança em situações de emergência ou de conflito armado, reconhecendo que, em todos os países do mundo, existem crianças vivendo sob condições especialmente difíceis e que essas crianças necessitam consideração especial. Tomando em devida conta a importância das tradições e dos valores culturais de cada povo, cada proteção para a proteção e o desenvolvimento harmonioso da criança, reconhecendo a importância da cooperação internacional para a melhoria das condições de vida das crianças em todos os países, especialmente nos países em desenvolvimento, Brasil, 1990. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, está presente no Brasil desde 1950 e, além do Brasil ser signatário da Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, adotou em 1990 a Lei nº 8.069, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente define criança como a pessoa de até 12 anos de idade e adolescente entre 12 anos de idade e 18 anos de idade. Determina ainda que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata a lei, assegurando-lhes todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Determina o Estatuto da Criança e do Adolescente que é dever da família, dever da comunidade, dever da sociedade em geral, o do poder público também, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar comunitária. A garantia de prioridade compreende a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, procedência de atendimento nos serviços públicos
e relevância pública, preferência na forma e na execução das políticas sociais públicas e destinação privilegiada de recursos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e juventude, Brasil, 1990. Foi criado aí para as três Américas do Norte, Sul e Central, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, em 30 de abril de 1948, durante a realização da 9ª Conferência Internacional Americana, realizada em Bogotá, da qual resultou a assinatura da chamada Carta da OEA, que entrou em vigor em dezembro de 1951. No portal da Organização dos Estados Americanos consta expressante que a organização foi criada para alcançar nos Estados-membros, como estipula o artigo 1º da Carta, uma ordem de paz e de justiça para promover sua solidariedade, intensificar sua colaboração e defender sua soberania, sua integridade territorial e sua independência. Hoje, a OEA congrega os 35 estados independentes das Américas e constitui o principal fórum governamental, político, jurídico e social do hemisfério. Além disso, a organização concedeu o estatuto de observador permanente a 69 estados e à União Europeia, a EU. Para atingir esses objetivos mais importantes, a OEA baseia-se em seus principais pilares, que são a democracia, os direitos humanos, a segurança e o desenvolvimento, OEA. A Organização dos Estados Americanos, que tem a sigla OEA, Organização dos Estados Americanos, OEA, Organização dos Estados Americanos, OEA, a Organização dos Estados Americanos, OEA, é composta de sua Assembleia Geral, órgão mais importante e deliberativo que reúne uma vez por ano ou extraordinariamente quando necessário. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que tem a sigla CIDH, foi criada na 5ª reunião de consulta dos ministros das Relações Exteriores, realizada em Santiago, no Chile, em 1959. Foi instalada oficialmente em 1960, quando seu estatuto foi aprovado pelo Conselho da Organização. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é um órgão do sistema interamericano e sua finalidade específica, que é a promoção e proteção dos direitos humanos. Ela é constituída por 7 membros que exercem suas funções por um período de 4 anos, podendo ser reeleitos uma única vez. A eleição é feita pelos membros da Assembleia Geral. No sistema interamericano, o instrumento de maior importância é a Convenção Americana de Direitos Humanos. Ela foi assinada em São José, na Costa Rica, em 1969 e entrou em vigor em 1978. Somente os Estados membros da Organização dos Estados Americanos têm o direito de aderir à Convenção Americana. O Brasil foi um dos estados que mais tardiamente aderiram à Convenção, que foi em 25 de setembro de 1992, após o fim do regime militar, que havia se encerrado em 1985. Os principais direitos protegidos na Convenção Americana são direito à personalidade jurídica, direito à vida, direito de não ser submetido à escravidão, direito à liberdade, direito a um julgamento justo, direito à compensação em caso de erro judiciário, direito à privacidade, direito à liberdade de consciência e religião, direito à liberdade de pensamento e de expressão, direito à resposta, direito à liberdade de associação, direito ao nome, direito à nacionalidade, direito à liberdade de movimento e residência, direito de participar do governo, direito à igualdade perante a lei e o direito à proteção judicial. A Convenção Americana determina aos Estados que alcancem progressivamente a plena realização destes direitos mediante a adoção de medidas legislativas e de outras medidas que sejam apropriadas. Em 1988, a Assembleia Geral dos Estados Americanos adotou um protocolo adicional à Convenção, tratando de direitos sociais, econômicos e culturais e que ficou conhecido como Protocolo de São Salvador. As principais previsões do Protocolo de São Salvador são: obrigação de adotar medidas para garantir a plena efetividade do protocolo, adotar disposições de direito interno para tornar efetivos direitos, caso não sejam garantidos no plano nacional,
Constituição de cada Estado-membro, obrigação de não discriminação, não admissão de restrições, alcance das restrições e limitações, preservar o bem-estar, direito ao trabalho, direito a condições justas, equitativas e satisfatórias de trabalho, direitos sindicais, direito à previdência social, direito à saúde, direito ao meio ambiente sadio, direito à alimentação, direito à educação, direito aos benefícios da cultura, direito à Constituição, direito à proteção à família, direito da criança, proteção à pessoa idosa, proteção de deficientes, meio de proteção, obrigatoriamente de apresentação de relatórios periódicos sobre as medidas de implantação, reservas, os estados poderão adotar reservas sobre uma ou mais disposições específicas, desde que não sejam incompatíveis com os fins e objetivos do protocolo, incorporação de outros direitos e ampliação dos reconhecidos. Os estados-membros poderão sugerir outros direitos e liberdades a serem incorporados ao protocolo. CIDH 1988. Vamos aqui ao caso da Maria da Penha na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Em 1983, a biofarmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes sofreu dupla tentativa de homicídio por parte de seu então marido dentro de sua casa, em Fortaleza, no Ceará. O agressor chamava-se Marco Antônio Heredia Viveiros, colombiano, naturalizado brasileiro, economista e professor universitário, atirou contra suas costas da Maria, enquanto Maria dormia, causando-lhe na Maria paralipsia irreversível. Posteriormente, seu esposo tentou eletrocutá-la no banho, causando-lhe paraplegia irreversível. Posteriormente, ele tentou eletrocutar Maria no banho. Passados mais de 15 anos do crime, apesar de haver suas condenações pelo Tribunal do Júri do Ceará de 1991 e 1996, ainda não havia uma decisão definitiva no processo e o agressor permanecia em liberdade, razão pela qual Maria da Penha, o CEGIL Brasil, Centro para a Justiça e o Direito Internacional, e o CLADEM Brasil, Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, enviaram o caso à CIDH-OEA, Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Em 2001, o CIDH responsabilizou o Estado brasileiro por omissão, negligência e tolerância. Considerou que, nesse caso, se davam as condições de violência doméstica e de tolerância pelo Estado definidas na Convenção de Belém do Pará, Brasil.